Esse ano a gente viu quão longe a IA foi capaz de chegar. Em 2026 vai ser bem importante que você saiba pelo menos o mínimo de tecnologia para você poder alavancá-la ao máximo. Eu quero te mostrar como eu aprendi a programar em 2010 e um caminho fácil para você poder aplicar em 2026. Em 2010, as opções para aprender a programar não são tão diferentes do que hoje, né? A gente tem a faculdade presencial, online, eu acabei fazendo bastante cursos da edX, que é uma plataforma de cursos online de Harvard, de Yale. Várias faculdades acabam postando cursos lá gratuitamente, né? Temos vários livros, por exemplo, Clean Code, que é bem conhecido, cursos na Udemy, vídeos no YouTube que eu vi todos. Acabei participando de 2 bootcamps também. Então, na época, eu participei do Free Code Camp, que era um que você. Ainda existe hoje, né? Você aprende a programar e você usa a sua habilidade no final para construir um portfólio seu. E nesse caso, o projeto que você cria é um projeto filantrópico para ajudar alguma comunidade, alguma coisa assim. Na minha época, eu acabei fazendo um software que era para ajudar na organização da limpeza dos rios nos Estados Unidos. Isso foi meu primeiro projeto que eu consegui mostrar para as outras pessoas, né? Eu coloquei IA aqui com uns pontos de interrogação, porque na época não tinha, né, IA. Então é bem legal pensar que há 15 anos atrás ninguém imaginaria que você consegue ter seu próprio professor, mentor particular ali para tirar suas dúvidas. Eu totalmente entendo que a IA hoje em dia é mais conhecida para construir, né, software e construir coisas. Inclusive, isso gera uma dúvida bem grande nas pessoas, né? Vale a pena eu aprender a programar? Porque, sei lá, se daqui 5 anos a gente vai fazer tudo com IA, não vale mais a pena aprender a programar, né? E uma pergunta muito boa, né? Hoje em dia, na engenharia de software, a gente não está num nível em que a gente consegue falar e o software já criar exatamente o que a gente quer, né? Usando IA. Mas, no futuro, a gente vai chegar nesse ponto, assim, pelo menos eu acredito, né? E quando chegar nesse ponto, a gente ainda vai precisar de um humano para operar essa IA, né? E quem vai ter esse trabalho vai acabar sendo quem sabe programar para conseguir verificar o trabalho dela, né? Então, eu ainda acho que vai demorar muito tempo pra gente ter uma plataforma que todo mundo usa de IA, assim, virar um novo padrão, né? Mas eu acredito que quando chegar a esse ponto, esses trabalhos vão para os programadores, porque eles que entendem como é que o sistema realmente funciona sem ser feito com IA. Se você passar 10 minutos pesquisando sobre programação na internet, no YouTube, você vai ver que tem um mar de linguagens, de frameworks, de bibliotecas, ferramentas diferentes que você pode escolher, né? E quando eu comecei, eu entrei num loop em que eu queria escolher a melhor linguagem para eu fazer a maior quantidade de dinheiro e ter mais sucesso, né? E assim, isso daí acaba gerando um dilema, né? Um paradoxo, porque quando você tem muitas escolhas, acaba ficando mais difícil, né? Não mais fácil porque você tem muitas. Então, assim, eu queria falar pra você, às vezes você tá vendo isso agora e você não sabe qual caminho ir, você tá meio perdido. E assim, o problema não é que tem muita informação, né? Às vezes você até pensa, nossa, eu nunca vou aprender tudo isso, não faz nem sentido também eu começar. Mas assim, você tá com essa confusão porque você não tem um caminho claro sobre o que você quer fazer, né? Então, às vezes você pensa assim, vou aprender a programar. É bom você ter um objetivo nisso. Então, assim, vou aprender a programar porque com essa habilidade eu vou criar um software para minha empresa familiar. Ou, por exemplo, com isso eu vou conseguir um trabalho, né? Então, aqui eu vou colocar um caminho bem simples, que a gente está querendo virar desenvolvedor júnior, né? Com essas mesmas habilidades, você pode criar um software para você, mas você já estaria apto a trabalhar em alguma empresa, ler o código de outras pessoas e realmente conseguir contribuir. Eu começaria pelo curso de introdução de Python de Harvard. Esse curso que, inclusive, ele vem antes do CS50, que é o curso principal, assim, que vai te dar a base, né? E com ele você vai entender um pouco mais sobre a linguagem Python específica, o que é que ela pode ser usada, as aplicações dela. E é um curso bem simples, eu realmente indico, mesmo que você não for trabalhar com programação ou não tem tanto interesse, porque é isso que pode gerar ideias na sua área. E assim, depois que você começar ele, acho que você vai entender um pouco assim sobre o que é uma linguagem de programação, o que você consegue fazer, e assim, pelo menos começar o seu interesse, né? E aqui que vem a parte mais importante, né? Esse curso 2 aqui, o CS50 de Harvard, ele inclusive tem uma versão traduzida em português, que é o CC50,
pela Fundação Estudar. Então, esses cursos aqui são todos em inglês, mas esse segundo aqui, que é o mais importante, você consegue ele em português pela Fundação Estudar. E aqui você vai aprender tudo, sabe? Sobre a história da programação, ainda mais pra gente que é mais novo, né? A gente não acompanhou o surgimento do computador, meio que sempre foi algo que esteve nas nossas vidas. Então, é interessante você saber como tudo isso começou. Tem até umas coisas sociais interessantes, que antigamente a maioria dos programadores eram mulheres, né? Hoje em dia isso mudou, mas é interessante saber por que isso mudou ao longo dos anos. E ele vai te dar uma boa base sobre computação em geral, assim, né? E com esses dois, assim, acho que se você assim, fala, não, eu vi tudo, não gostei, acho que você já pode parar por aqui. Mas se isso te interessou, sabe, trabalhar com computadores e tudo isso que você aprendeu é algo que você quer aprender ainda mais, você já tem um bom caminho aqui, né? Que depois disso é o curso de Harvard também, do CS50, mas para programação web com Python e JavaScript. Esse curso é bem legal, porque você vai realmente conseguir criar algo usando tecnologias mais modernas. Então, nos cursos anteriores, você aprendeu bem básico, mas ainda fica aquela dúvida, né? Como é que eu crio, por exemplo, um Facebook? Como é que eu crio um Instagram usando essas tecnologias, né? Aqui no curso 3, na introdução deles de programação web, você já vai começar a entender como que essas peças se encaixam e você cria algo que você realmente consegue usar. Isso foi muito importante para mim quando eu aprendi a programar, porque eu tinha feito esses cursos e eu não tinha clicked assim para mim, né? E agora, o que eu faço? Então, é bem importante um curso assim para você conseguir criar algo e usar e já ver qual potencial você tem. E assim, depois disso, recentemente, eles lançaram um curso sobre IA. Então, se isso daí tá na sua área em que você quer aprender mais sobre IA, talvez você quer desenvolver um algoritmo ou você quer aplicar na sua empresa, é um curso que eu acho que vale muito a pena, mas também é opcional. Eu não acho que a IA é algo que você precisa dominar assim e saber para conseguir um emprego ou pelo menos para começar a desenvolver algo mesmo, né? Isso que é mais se você quer trabalhar nessa área de deep tech, fazer pesquisa e realmente entender como é que os modelos funcionam na raiz. E por fim, acho que um curso muito importante que as pessoas esquecem é um curso de algoritmos. Nos Estados Unidos é bem comum em entrevista de empresas de softwares testarem seu conhecimento de algoritmos, mas nos Estados Unidos, no Brasil, né, as pessoas acabam não lendo tanto, sabe? Mas a Princeton tem um curso bem básico de algoritmos que você consegue fazer e já vai te preparar para qualquer entrevista e também para você poder fazer exercícios depois, algumas plataformas, por exemplo, LeetCode, que você consegue treinar algoritmos lá. E também precisa estar preparado para alguma entrevista, sabe? Na entrevista talvez eles podem te pedir para fazer algum algoritmo ao vivo, né? Com alguém da equipe, né? Para eles testarem sua programação. E assim, acho que fazendo tudo isso é muito estudo mesmo. Acho que no meio você vai ter feito alguns projetos com o CS50, na parte lá de desenvolvimento web também. Você vai criar alguns algoritmos assim, de inteligência artificial, talvez, se você fez o curso. E agora que é a parte mais legal, né? Eu acho que assim, para realmente aprender e aplicar tudo, né? Você vai ter que criar algo. Então, para mim, o que mais me ajudou foi ter algo pessoal mesmo que eu queria usar. Então, na época, eu estava aplicando para faculdades, né? Eu não tinha dinheiro assim para poder alugar um apartamento para mim. Eu quis criar uma plataforma na época chamada Cohome para você encontrar outros estudantes e conseguirem dividir um lugar, né? Então você conseguiria publicar lá também um quarto que está para locação na sua casa, ou algo assim. Então aquilo lá me deu uma motivação tipo, bem grande de eu criar aquilo lá e ver as pessoas usando. E também na época eu usei esse projeto na minha aplicação para as faculdades nos Estados Unidos, né? Então eu queria muito aprender mesmo para eu conseguir criar algo e falar sobre isso nas entrevistas que eu estava fazendo para a faculdade e falar que era algo meu, né? E eu totalmente entendo que isso às vezes é difícil, né, para as pessoas, porque né, já é tanta coisa que você precisa aprender, assim, e
maioria dos cursos eles dão um projeto para você fazer, sei lá, você vai criar uma calculadora ou alguma coisa básica assim. Mas, honestamente, na internet você consegue uns projetos bem legais para te estimular a aprender algo. Então, no GitHub tem esse daqui que é o Project Based Learning, um projeto que tem vários projetos para cada linguagem que você consegue fazer esse projeto e, no meio termo, aprender essa tecnologia, né? Se você está sem ideia, alguma coisa, pode entrar aqui que você vai conseguir ter algo para colocar em prática que você está querendo aprender. E no final, é isso que a gente quer chegar, né? Você feliz como desenvolvedor júnior, ou com uma nova habilidade, né? Talvez você é empresário e está querendo entender mais como funcionar a tecnologia na sua empresa, né? E talvez você mesmo consiga entrar na sua empresa como desenvolvedor júnior um dia. Acho bem legal a gente aprender sobre tudo, né? E informação nunca é demais. Então, se tiver alguma dúvida sobre esse caminho e os conteúdos que eu passei aqui, pode mandar mensagem, tá bom?